capítulo 3, Evangelho de João, o capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 8. Vocês viram como os pastores estão elegantes hoje, gente? Hoje os pastores aí arrebentaram. Hoje a gente combinou, vamos de pastor hoje, né? Vamos, porque às vezes a gente passa assim, o pessoal nem sabe que a gente é pastor. Hoje a gente veio alinhado mesmo, entendeu? Graças a Deus pelas nossas esposas, elas têm bom gosto, a gente não tem não. João capítulo 3, glória a Deus, a gente fala assim, glória a Deus pelas esposas. Irmão, se você anda meio assim, mais ou menos as suas roupas, casa para você ver. É uma beleza, você começa a andar mais bonito, o homem fica mais bonito, é verdade. Aliás, falar em homens, sexta-feira nós tivemos o nosso confraria aqui. Quantos homens tiveram aqui? Confraria sexta? Mais de 800 homens estiveram aqui, ouvindo os testemunhos aqui dos irmãos, tanto da igreja, quanto o Rogério Minotouro, que esteve aqui falando do seu compromisso com Deus, foi bonito de ver. E a gente estava falando que o homem só é homem de verdade, mesmo quando casa, tem filho e tem um boleto para pagar. Aí você vai saber o que é homem, é ou não? Quando você tem um boleto para pagar, parece uma Barça assim, aí você fala, virei homem agora, hein? Vocês dão risada, né? João capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, tranquiliza a alma, mente, que estejamos totalmente presentes aqui nessa noite. Tua palavra aberta, queremos que Teu Santo Espírito já está trabalhando em nosso coração. Por isso, ó Pai, declaramos a nossa confiança no Teu agir. Ministra, Deus, derrama da Tua palavra, da Tua vontade sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Hoje, como disse, é um culto maravilhoso de recebimento de novos discípulos. São 263 novos discípulos na igreja central. Imagine só. Bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E quem faz isso, se não a igreja? Somos nós. Você que abre a sua casa para receber uma das nossas células, por exemplo. A minha profunda gratidão. Você que é um líder de célula, você que lidera pessoas, que ama pessoas, você que dá um pouquinho do seu tempo para ouvir as angústias, para orar com pessoas, para conviver com pessoas, você que lidera os diversos cursos que nós temos aqui na área da família, você que trabalha com crianças, nós temos um time que trabalha com as nossas crianças maravilhoso. Sabe que muitas pessoas acabam vindo para a igreja central pelo cuidado que nós temos com a juventude, crianças, adolescentes, os nossos jovens. Que coisa linda é ver a igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que prega o evangelho, mais do que faz bons cultos e lindos cultos e boas mensagens. A igreja não se resume a um púlpito de qualidade. A igreja realmente se desdobra em um povo que ama tanto a Jesus, que não consegue deixar essa mensagem somente em seu coração, mas tem que partilhar dessas boas novas com as pessoas. Então o que nós estamos vivendo hoje é uma grande colheita que eu e você semeamos no coração de tantas pessoas. Certamente estamos recebendo pessoas que vão nos ajudar a fazer e ser igreja. Diga, fazer e ser igreja. É o que fazemos igreja, somos a igreja de Cristo Jesus. Não é esse prédio que resume a igreja, não é um CNPJ, não são nem as nossas atividades, mas é a nossa vida. A nossa vida é que expressa quem é a igreja. E a igreja tem que ser uma igreja que brilha como a luz no meio das trevas do coração dessa sociedade.
Então a igreja é testada no dia a dia. Nós lemos um texto em que Nicodemos, esse fariseu, esse homem da lei, uma pessoa que estudava as Escrituras, o Velho Testamento daquela época, uma pessoa que tinha certeza, a convicção de que estava fazendo tudo segundo a vontade de Deus. Na verdade, ele se esforçava em muito a fazer isso. Mas Nicodemos, ao observar Jesus, não só falando, mas vivendo a verdade do Evangelho, ele ficou intrigado. Você já viu pessoas que falam o seguinte: eu até admiro o cristianismo, mas eu não sou cristão. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa assim: eu admiro os valores, mas eu ainda não consigo abraçar isso. Nicodemos representa uma pessoa cética, em que olha, observa, vê o valor, mas não se entrega. E é normal. Jesus Cristo lidou com Nicodemos de uma forma muito natural. Ouviu Nicodemos, mas apresentou um desafio maior. Quando vemos a história de Nicodemos, João capítulo 3, ela é uma história inacabada. Para aqueles que leem a Bíblia, sabe que João, lá no capítulo 19, na morte de Jesus Cristo por crucificação, você vê de novo Nicodemos. Agora Nicodemos não vai nas escuras, onde ninguém pode vê-lo. Nicodemos, ele se dá a conhecer publicamente. E é o que vai acontecer hoje. Hoje teremos a pública profissão de fé. Assim como Nicodemos fez a sua pública profissão de fé, que nada mais é do que você viver publicamente a sua fé em Cristo Jesus e somente nele. Nada mais é do que você dar a sua vida em consagração àquele que reina, aquele que dizemos que ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Nesse momento, no capítulo 3, Nicodemos ainda estava na sombra da incredulidade. Ele diz: olha, eu tenho observado você, eu tenho observado os milagres que você fez. O que você faz? Não é possível que alguém que não venha de Deus seja capaz desses milagres. Ele entende, você é um enviado do Senhor. Será você mais um profeta? O que será que pairava sobre o coração de Nicodemos? Será você alguma pessoa iluminada dos céus? Será você um rabi, um mestre da lei diferenciado? Será você que nós temos que trazê-lo ao farisaísmo? Será você alguém iluminado por Deus? É muito mais do que isso. Jesus não é uma pessoa apenas que trouxe uma ética, uma moral elevada. Jesus, ele é Senhor, ele é Salvador. E enquanto eu e você não entendemos isso, você pode cansar de vir à igreja. Enquanto eu e você não entendemos que Jesus não é um moralista, que Jesus não veio apenas lustrar a ética no coração das pessoas, mas Jesus veio mostrar que Ele é Senhor. Enquanto isso não acontecer no coração de um homem e de uma mulher, não há conversão, não há mudança de vida. E Nicodemos estava trazendo os seus temores. Preste atenção, quem sabe você que está aqui nessa noite, convidado por alguém, você parece com Nicodemos. Você até admira Jesus de longe. Você olha, você vê, você até carece de algumas das contribuições do cristianismo na sua vida. Você consegue ver valor nisso, você consegue ver beleza nisso, mas você ainda não se rende a Jesus. Então você faz o seguinte compromisso: você quer viver os ensinamentos de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: os ensinamentos de Jesus sem o próprio Jesus não é nada. Se resume a nada, se resume a moralismo. O que Nicodemos vivia, e nós estamos cheios de pessoas dentro das nossas igrejas vivendo um moralismo, vivendo algo que na verdade não se expressa no senhorio do seu coração. Você já viu? Tenho certeza que aqui não, aqui nunca ninguém fez isso. Você é fechado no trânsito, e daí você abre o vidro, porque você vai abençoar aquela pessoa, amém ou não? É difícil, imagina, você nunca fez isso. Você abre o vidro para abençoar, daí você pensa, e se tiver alguém da igreja passando? Daí você fecha o vidro e fala assim: vai, seu filisteu, gadareno, incircunciso. Você gostou da história, né? Por quê? Porque nós vivemos não pelo senhorio de Cristo, mas por uma moral que representa ser Cristo.
Na verdade, o que te impediu de falar alguma coisa ali não foi o seu compromisso real de transformação com Cristo Jesus. Apesar de que o esforço de fechar a janela foi muito abençoado. Parabéns para que você fez isso. Se é que você fez, né, irmão? Em nome de Jesus você tenha feito isso. Mas o nosso compromisso com Deus vai muito além do que apenas uma moral elevada. E Jesus vem e quebra isso. Jesus fala: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Diga comigo, nascer de novo. Que poderosa essa palavra. Jesus apresenta algo totalmente novo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos faz a pergunta: mas será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Será que eu posso vir a ser gestado novamente por o ventre de uma mulher? Não, Nicodemos, você não entendeu nada. O novo nascimento é muito maior que isso. Preste atenção. Jesus Cristo, como a sua formação profissional era? Oi? 5% das pessoas que leem a Bíblia. Carpinteiro. Tá bom? Se você não sabia, Jesus aprendeu a trabalhar na carpintaria. Você sabe qual a diferença entre a carpintaria e a marcenaria? Alguns estão fazendo assim, outros estão fazendo assim, mas não sabem nada. A carpintaria trabalha com a madeira mais bruta. O marceneiro já trabalha com aquela madeira trabalhada. A carpintaria trabalha com a estrutura. O marceneiro trabalha com os detalhes. Trabalha com a decoração. Trabalha com a movelaria final. Ou seja, o Jesus Cristo, ele veio para trabalhar nas nossas estruturas. Jesus, ele não veio para fazer uma decoração da sua casa apenas. Presta atenção em mim aqui, querido. Ele não veio fazer isso. Ele veio para trabalhar as estruturas. Jesus, ele não veio para reformar o ambiente do seu coração. Presta atenção. Tem pessoas que falam assim: eu até quero Cristo, mas Cristo se resume à minha sala de estar da minha vida, faça uma reforma, coloca aquele sofá ali, joga aquilo fora, mas outras áreas da minha vida eu não estou preparado para isso. E quem disse que Jesus é decorador de interiores? Quem disse que Jesus veio para fazer uma pequena reforma na sua vida? Presta atenção. Os textos bíblicos nos mostram que Jesus veio para destruir a nossa vida e reconstruí-la. Diga amém para mim. Amém. A regeneração, por isso que ele chega para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Diga de novo, nascer de novo. Essa nova criação. E é lindo aqui que a palavra grega para fazer de novo, ela é muito específica. O grego é específico. Eu posso falar fazer de novo e usar em vários aspectos. O grego não tem uma palavra específica para cada situação. Uma das palavras no grego é palim. Palim quer dizer fazer de novo. Mas palim é o seguinte: eu faço e outra pessoa pode fazer de novo o que eu fiz. Agora, a palavra empregada por Jesus Cristo não é palim, é anoten. Anoten é o seguinte: eu faço e eu que fiz pela primeira vez preciso refazer. Jesus foi específico. Jesus não falou o seguinte: olha, vá e alguém vai te refazer. Vai ler um livro que alguém vai te reconstruir. Vai e você vai ressignificar. Essa palavra está em moda, né? Você vai ressignificar as suas situações, a sua vida. Vai e você vai fazer uma decoração. Vai ter a mudança comportamental. Não. Ele fala: aquele que te fez pela primeira vez, ele precisa refazer a sua vida. Só ele que pode refazer a sua história. Ele está falando o seguinte: você precisa nascer do alto, Nicodemos. Você precisa ser refeito, Nicodemos. Por mais que você busque a religiosidade, o moralismo, isso não é capaz de te refazer. Isso não é capaz de transformar a sua existência, de regenerar. Então eu e você, como cristãos, temos que realmente entendermos e lutarmos contra a religiosidade. A religiosidade, ela é o pó que impede a gente de enxergar a verdade. A religiosidade, ela vem como um pó sobre o seu para-brisa, que te impede de caminhar em liberdade em Cristo Jesus. Essa religiosidade que Nicodemos vivia, e muitas vezes nós estamos presos, nos impedem de observar a verdade de Cristo Jesus.
a verdade do Cristo crucificado, a verdade do Cristo ressurreto. Na verdade, o novo nascimento custa para Deus. Quando Jesus falou o seguinte, é necessário que você nascer de novo, Ele não está falando o seguinte, vai ser tranquilo. Não, vai ter um custo. Custou para Deus que Nicodemos nascesse de novo, assim como custa para Deus que eu e você tenhamos nascido de novo. O próprio evangelista João, você pode abrir no capítulo 16, por gentileza, ainda no Evangelho de João, vire suas páginas, no capítulo 16, João 16, no versículo 21 e 22, olha só o que Jesus diz: a mulher quando está para dar à luz, João 16, 21, a mulher quando está para dar à luz fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ele está falando assim, como uma mulher que vai dar à luz, tem a sua dor, tem a sua angústia, tem a sua incerteza. Para homem é tranquilo, né, gente? A gente só é pai quando nasce, quando pega na mão. Agora a mulher, ela vai sendo preparada, meses. Aquela criança no seu ventre, aquele ser, já lhe faz mãe. Ele chuta, ele interage com a mãe, de forma tão sublime. É como se fosse um preparo para que a mãe passasse por toda aquela dor, na ansiedade que vai trazer essa alegria. Então você é capaz de ver uma mãe na cama de um hospital, no leito de um hospital, dando à luz com toda a dor, todo o entorno que envolve o parto, aquela angústia, daquela aflição, daquela incerteza, e rompe em alegria quando a criança dá o seu primeiro suspiro, o seu primeiro choro, e a alegria nos lábios. É o que ele está falando, assim como a mãe sente as dores do parto, mas ela sabe que isso é a antecipação da grande alegria da vida. Custa caro nascer de novo. Nicodemos não estava totalmente errado. Você não ia voltar para o ventre da mãe, mas Deus ia gestar você novamente. E esse gestar custaria dor. Jesus então canaliza toda a dor do parto quanto a alegria após o nascimento como uma metáfora para a cruz. Foi na cruz que Deus gerou seus filhos e filhas. Diz amém para mim. Foi na cruz. É lindo porque o túmulo, quando ele se esvazia, quando Jesus ressuscita, é como se fosse a gestação de um homem e de uma mulher de Deus. Quando olhamos essa metáfora da cruz com o nascimento, entendemos que existe uma dor. Nicodemos então, que vivia sobre o perigo da religião sem o evangelho, ele começa a entender que ele precisava ser refeito, regenerado, ou seja, ele precisava nascer de novo. E como eu disse, a conversão que ele tanto tentava, que era essa religião do moralismo, da ética, nada era frente ao novo nascer em Deus. E eu e você precisamos entender e compreender isso. Você pode ser uma pessoa extraordinária, eticamente infalível, moralmente de dar inveja aos outros, mas isso nada é frente ao amor de Deus sobre o seu coração. Isso nada é frente à necessidade que eu e você temos. Na verdade, a conversão cristã desafia a moral e a religião. Ou seja, eu não ergo o vidro porque eu temo as pessoas no trânsito. Eu ergo o vidro porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Porque do contrário, seremos vítimas do secreto. O que você quer dizer, pastor? Seremos pessoas que no público viveremos uma vida maravilhosa, mas no secreto escondemos segredos que nem mesmo a nossa consciência tem coragem de falar. E quantas pessoas morrem nos seus segredos, no seu secreto,
porque ainda estão vivendo uma vida moral. Até mesmo aquele que se entregou a Cristo Jesus pode viver assim. Por exemplo, quem é um cristão ama e deveria amar, orar e ler a palavra de Deus. A minha pergunta é: eu e você lemos a palavra de Deus e oramos quando ninguém nos ouve, quando ninguém nos vê em secreto? Jesus, ele mostra isso em Mateus 6,6, quando ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta e ora e busca ao Senhor. Ele está falando assim: teste a sua fé, teste o seu amor por mim, quando nenhum olho te verá, quando ninguém mais vai te observar, quando ninguém vai falar assim: nossa, essa pessoa ora. Não, quando ninguém mais vai te ver, é lá que a nossa fé é testada. É quando nós somos testados no secreto da nossa alma. Não é uma religião moral, na verdade. A conversão cristã desafia a moralidade. A lealdade aos presentes é fácil. É fácil você ser leal quando as pessoas estão presentes. Mas e quando o seu patrão vira as costas? Você continua sendo leal a ele? Quando as pessoas estão te vendo, você é leal. Mas quando as pessoas estão dobrando a esquina, você continua sendo leal aos seus amigos? Lealdade. Tantos valores que são cristãos. Por isso precisamos entender que a conversão que Cristo tinha para Nicodemos é essa conversão que desafia a moralidade. E isso só vamos entender quando formos discipulados. Você sabe que aqui na igreja nós queremos crescer em conhecimento de Cristo Jesus, a ponto de sermos parecidos com Jesus cada dia mais. Nós não somos uma igreja perfeita e nunca seremos. O pastor deve ter ficado doido agora, né? Que propaganda, antipropaganda é essa, pastor? Você devia falar que a gente é a melhor igreja da cidade. A gente não é mesmo, irmão. Vira e mexe, já falei aqui, que algumas pessoas vêm, alguns motivos, e a gente sempre ganha pessoas e perde pessoas. E quando as pessoas vêm falar os motivos que estão saindo da igreja, elas falam algumas questões, alguns defeitos que temos. E eu viro para essa pessoa e falei assim: imagina se você soubesse todos os defeitos que eu sei que a igreja tem. Você faltaria páginas para você anotá-los, porque nós temos defeitos, para que possamos ser lembrados de que não chegamos lá ainda. Você vai trombar em pessoas em construção, pessoas imperfeitas. Por quê? Porque não chegamos lá ainda. Você vai ver as arestas que deveriam ser lixadas. Por quê? Porque não chegamos lá ainda. Estamos no processo, estamos sendo transformados. Como peregrinos, estamos sendo transformados. Por isso precisamos de ser discipulados, encaminhados a Jesus. Nicodemos entendeu isso e foi até Jesus. E Jesus disse: é preciso nascer de novo. Você precisa do nascer da água e do Espírito. Sim, há o batismo de arrependimento que João Batista pregava, mas há também o batismo do fogo no Espírito Santo de Deus. Diz amém nessa noite. É isso que precisamos. E uma pessoa, ela é tomada pelo Espírito na sua conversão. Na sua conversão, o Espírito Santo de Deus toma o seu coração, meu querido. Não existe uma segunda experiência, esqueça isso. A Trindade não está de mal uma com a outra. Tem pessoas que acreditam: não, só tem Deus Pai e Deus Filho no meu coração. Algum dia eu serei batizado no Espírito. Onde está escrito isso? A Trindade desassociou-se. Deus Pai te aceita, mas Deus Espírito Santo não. Onde está escrito isso? Ou seja, o que nós temos que desenvolver é a sensibilidade do Espírito, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor alcança a nossa vida, nós somos tomados pela Trindade excelsa no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus habita no coração daquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somos guiados por Ele, consolados por Ele, liderados por Ele, sensibilizados por Ele. É o Espírito. O texto diz: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então pare de imaginar isso. Tem pessoas que estão querendo ser batizadas no Espírito. Há 5 anos estão na igreja e não entenderam isso. O Espírito está em você. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então clame ao Espírito: Espírito Santo, me guia, me encha, me transborde. Assim como faz o vento que sopra, eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Eu só sei que se for o vento do Espírito, eu quero estender as minhas velas e ser guiado por ele. Porque uma coisa nós sabemos: os efeitos do vento, os efeitos do Espírito Santo de Deus são muito mais do que dons, alguns dons especiais. O Espírito Santo de Deus nos torna servos. Diga, servos. O Espírito Santo de Deus nos torna generosos. Diga, generosos. O Espírito Santo de Deus nos torna humildes. Diga, humildes. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus faz conosco? Nós começamos a servir. Somos generosos. Nós somos mais humildes. Nós estamos para servir pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus vai quebrantando o nosso coração. Nós viramos evangelistas natos. Começa a falar de Jesus, meu irmão, se você é cheio do Espírito. Começa a viver o Evangelho onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. É o Espírito Santo de Deus que faz isso conosco. Por isso precisamos ser discipulados aos pés de Jesus Cristo. Não é aos pés de uma doutrina, não é aos pés de uma instituição, não é aos pés de uma pessoa. Eu acho que é por isso que a igreja no Brasil carece de igrejas verdadeiras e não de personalidades. Quando seguimos personalidades, aí tem alguma coisa errada. Quando a personalidade é maior que a sua igreja, tem alguma coisa errada. Existem instituições cristãs no Brasil, no qual estão fundamentadas não em Jesus, mas naquela personalidade da qual a fundou. E nem estou dizendo que a culpa é dessa personalidade. A culpa é do próprio irmão, irmã na fé, que faz essa personalidade ser maior do que o Senhor da igreja, que é Jesus. Então não esqueça disso. Não imponha sob a liderança algo que eu nunca e nenhum pastor poderemos saciar no seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Sermos discipulados. Tem um pastor, Dietrich Bonhoeffer, em um dos seus livros, chamado Discipulado, ele está falando, defendendo que Jesus é o conteúdo do discipulado do homem e da mulher. Jesus tem que ser o conteúdo. Ele fala o seguinte: o chamado ao discipulado é um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. É a subversão de todo o legalismo por meio da graça daquele que chama Jesus. Ele está dizendo, olha, é a subversão, é a mudança. Há um valor maior em Jesus. Não é um adestramento, é um discipulado, meu querido. Eu e você temos que seguir Jesus, sermos iguais a Jesus. Então Nicodemos, ele é impactado por essa mensagem. É preciso nascer de novo. No decorrer dos evangelhos, Jesus vai apresentando a necessidade de fazermos discípulos, de nascimento, novo nascimento, da regeneração. Em Mateus 28, 18 e 20, ele fala o seguinte, você conhece esse texto? Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o que faremos agora. Vamos batizar pessoas. Isso mostra a vida de uma comunidade de fé. Isso mostra o compromisso que temos com Jesus, o conteúdo, o centro do nosso evangelho. A palavra batizar, ela vem da ideia de uma referência lá no Antigo Testamento. A ideia de lavar, de purificar. No Velho Testamento sempre houve a necessidade de purificação. Preste atenção aqui. Foi evidente no tabernáculo. Para que as pessoas tivessem uma mediação com Deus, eles precisavam de uma purificação para terem contato com Deus. Depois fica concretizado no templo, quando o templo é construído. Havia também a necessidade de purificação, de sacrifício de animais, se lavavam e o sacerdote entrava com as suas ofertas, para purificar, para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados.
Era essa necessidade de mediação. Então, no Velho Testamento, essa ideia de que estamos inadequados com relação a Deus sempre foi vista. Nicodemos, na sua ânsia de estar de forma adequada com Deus, ele pergunta a Jesus: só pode alguém vindo de Deus fazer isso? É como se ele estivesse dizendo: me fale o que eu preciso fazer ou ser para entender e compreender esse Deus, porque eu quero estar ok com Deus. Mal ele sabia que ele estava na frente do Deus vivo e todo-poderoso. Vemos no Velho Testamento essa mediação. Quando você e eu lemos o livro de Levítico, por exemplo, é bem evidente. Leis de purificação que o homem e a mulher precisavam fazer para estar adequado diante de Deus. A necessidade de purificação, a necessidade de expurgar o pecado. João Batista, aquele que era primo de Jesus, 6 meses antes iniciou seu ministério, quando ele olha Jesus no seu ministério público, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele faz uma declaração que ele conecta todo o ensinamento do Velho Testamento com Cristo Jesus. Ele fala: todos os cordeiros que foram sacrificados, todo o sacrifício, toda a mediação que houve no tabernáculo, no templo, até nos dias de hoje, apontavam para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que nós cremos que o sacrifício de Cristo na cruz nos salvou e nos purificou. Diz amém para isso? Amém. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o mediador. Jesus é o mediador da nossa nova aliança, feita no seu sangue. Eu e você não precisamos de nenhuma mediação mais. Nós não precisamos de um templo, não precisamos de um lugar físico, não precisamos de uma pessoa, não precisamos de um sacrifício, não precisamos de mais nada. Nem mesmo da minha e da sua contribuição necessitamos, porque Jesus é soberano até na salvação do seu coração e do meu coração. Ele nos salva, Ele vai atrás de você, não foi você que se rendeu a Ele. Ele que chamou o seu coração e você se viu rendido ao senhorio de Jesus Cristo. Nessa noite nós vamos celebrar isso. Vamos celebrar. O batismo é esse sacramento que a igreja faz. Sacramento, nós entendemos que existem 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia, que celebramos aqui todo primeiro domingo do mês. Próximo domingo é culto de ceia. Nós entendemos que foi instituído por Cristo Jesus para servir de sinal, de selo, de todos aqueles que pertencem à comunidade dos santos. Entendemos que existe uma igreja visível, que é a igreja dos santos, ainda viva na terra, e a igreja invisível, triunfante, a igreja que já foi recolhida. Nossos entes queridos, por exemplo, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, essa igreja permanece. Essa é a igreja que Jesus Cristo vai buscar. Então o batismo, essa representação gráfica da água que nos lava, do sangue de Cristo que nos tomou, que nos sela a nossa salvação, sela a nossa entrada na comunidade da fé. Como é lindo ver isso. Então, mesmo que você tenha passado pelo batismo há tanto tempo atrás, é hora de ter a sua fé alicerçada, reafirmada a sua fé em Cristo Jesus nessa noite, ao ver a igreja crescendo. A igreja de Atos diz que o Senhor ia acrescentando mais e mais aqueles que iam sendo salvos. É Deus que acrescenta, meu querido. É Deus que faz esse acréscimo. Então o batismo sela a nossa união com Cristo. Paulo escrevendo a Romanos capítulo 6, ele fala: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele continua: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Somos unidos em Cristo pela morte, mas somos unidos também em Cristo pela sua ressurreição. Graças a Deus por isso. Gálatas diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Esse revestir de Cristo sobre a nossa vida, que coisa linda. O batismo também sela a nossa participação na bênção, nas bênçãos do pacto da graça. O batismo é um meio de graça,
não só para aquele que é batizado, mas para aqueles que participam. Nessa noite, Igreja Central, discípulos de Jesus Cristo da Igreja Central, a nossa fé é reafirmada, a nossa fé em Jesus. Quando os nossos olhos veem a igreja sendo acrescentada de mais novos irmãos e irmãs na fé, a nossa fé é alicerçada. É noite de adoração, é noite de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo sela a promessa de que pertencemos ao Senhor. Diz amém para isso. Pertencemos ao Senhor, somos dele. 1 Pedro 2,9 diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que os reinos, os reis e rainhas no passado, até hoje nas monarquias, eles recebem presentes de todas as nações, porque eles são a autoridade máxima. Eles têm a sala dos presentes, a sala em que eles colocam os presentes mais valiosos, que eles receberam de reis, rainhas, pessoas importantes. São presentes que eles deixam num local especial, exposto, só para os convidados mais íntimos. É como se Deus, nessa noite, fosse acolhendo esses 263 novos discípulos a colocar você, meu querido, numa sala dos seus presentes especiais, porque somos propriedade exclusiva de Deus, pertencemos a Ele. Ele está dizendo a você: eu te amo e te amei tanto e continuarei te amando. Nada nessa vida pode mudar o meu amor por você. Nem as piores circunstâncias da vida, nem as melhores circunstâncias da vida vão mudar e alterar o meu amor por você. É o Senhor dizendo: você é propriedade exclusiva de Deus. Quero ministrar aqui também rapidamente, para encerrar, a questão do batismo infantil. Também vamos receber crianças aqui. Que coisa linda. Pais consagrando seus filhos. Você lembra quando Abraão entregou seu filho Isaque no altar? É como se dedicasse seu filho ao Senhor. Reconhecemos que somos pais sobre a autoridade dos nossos filhos, mas que os nossos filhos são herança do Senhor. Pai e mãe, olhe para mim. Seu filho não pertence a você. Você já cuidou de alguma coisa que não pertence a você? Tem que cuidar melhor do que o que pertence a você. Porque o que pertence a você, você pode às vezes estragar, perder, porque pertencia a você. Você fala: dói, mas é seu. Agora, quando é do outro, Deus está falando o seguinte: seus filhos são meus. Cuide deles, consagre-os, viva o evangelho dentro da sua casa, brilhe Jesus ao coração dessa herança, brilhe Jesus Cristo na sua casa, no seu lar. Lembra quando Simeão teve um encontro com Maria, mãe de Jesus? Simeão ansiava ver o mestre, preste atenção aqui, meu irmão, ansiava em ver o mestre. E quando Simeão tem um encontro com Maria ainda grávida, aliás, a Maria já com um menino nas mãos, ele abençoa Maria, a mãe de Jesus, e diz o seguinte: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Olha a palavra de Simeão sobre Jesus Cristo já no seu colo. Também ele fala para Maria: uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quem ama sofre. Quem ama escolheu sofrer. Você sabe, você já amou alguém. Todo mundo aqui já sofreu por amor. Quando Deus falou o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é como se ele estivesse falando o seguinte: ele escolheu sofrer pela humanidade. Todo pai, toda mãe precisa experimentar essa espada que traspassa o coração. Quando o seu filho bate asas, quando o seu filho cresce, quando o seu filho já é grandinho o suficiente e ele nem dá tchau mais quando vai entrar na escola. Antes ele chorava para se adaptar na escola. Hoje ele vai mais rápido que você abre a porta do seu carro. É você que chora no carro, né? Quando seu filho cresce. Ô mãe,
Quando seu filho menino casa, hein? Daí ele vai falar, essa é a mulher que eu mais amo na vida, não é mais a mamãe. É uma espada que traspassa o coração. Como daremos filhos abençoados se não sentimos essa dor também, do sofrimento dos pais? A bênção da nova vida dos nossos filhos, sem aceitar a espada em nossos corações, porque filhos são flechas. Esse amor do Pai, o próprio Deus Pai experimentou essa dor no seu coração na cruz, quando Ele entrega o seu Filho Jesus na cruz, para nos gerar. Por isso o texto bíblico diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Deus Pai experimentou essa espada que transpassou o seu coração para gerar cada um de nós. Quando consagramos os nossos filhos e filhas ao batismo, estamos entendendo isso. Pai, são herança do Senhor. Eu os dedico ao Senhor. Eu os consagro ao Senhor. Eu quero vê-los, Pai, muito mais do que homens e mulheres, e de forma exponencial nessa sociedade. Eu quero vê-los aos pés de Jesus Cristo. Minha maior alegria não vai ser o dia que eles se formarem numa faculdade, ou começarem o seu trabalho, ou se casarem. É minha maior alegria, Senhor, mas vê-los consagrados e confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, aleluia.